Pergunta que eu faço para vocês. Nós estamos no final de semana de Páscoa. É um dos finais de semana mais sensacionais de pregar o Evangelho. Porque muita gente vem falar, não, Páscoa, ovo de Páscoa. Mas você sabe qual é o sentido da Páscoa? Para isso você vai ter que ter uma certeza. A minha filha Débora, esses dias nós estávamos no supermercado. E ela, papai, você vai me dar um ovo de Páscoa? Daí eu falei para ela assim, eu te dou o ovo da Páscoa, filha. Mas se você me responder qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Aí uma mulher que estava do lado já fez assim, ó. Débora, uma criança, 5 anos. Ela ficou olhando assim, meio com vergonha, e a mulher olhando, eu vendo que a mulher estava olhando. Ela falou assim, papai, é a morte e ressurreição de Jesus. Aí eu vi que a mulher estava olhando, eu dei uma vibrada com a minha filha, né? É isso, filha, ganhou o ovo da Páscoa. Você vai ter o ovo da Páscoa. A mulher ficou olhando assim, cara, era uma menina de 5 anos. Eu não sei se aquela mulher conhecia a história de Jesus. Eu não sei. Mas eu sei que ela ficou olhando, e aquele simples ato, cara, eu vi que a impactou. No supermercado. Falei, nossa, eu acho que nós pregamos o Evangelho, filha. Não me perguntou nada. Mas eu vi que ela ficou esperando a Débora responder. Debaixo daquele negócio lá, sabe? Todo mundo apertadinho. Mas isso aqui é uma certeza. Porque nós acreditamos que nós temos ministrado tanto na escola, na salinha aqui com as tias da Salina. Glória a Deus, eu sei que tem algumas tias aí, alguns tios da Salina que vêm no Influ. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a tia Aline, a tia Rai, todas elas aí que fazem esse trabalho incrível com as crianças. Se você tem uma irmãzinha, irmãozinho, conhece alguém, aí você que está do outro lado da tela, traz aí que é sensacional essa tia da Salinha. Então pregamos o Evangelho, é uma certeza que eu e minha esposa carregamos e derramamos nela. E a consequência é isso. Mas João Batista, ele tem essa certeza. Ele sabe quem ele é. Eu sou a voz. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que carregava. Ele é a voz que clama. Na onde? No deserto. Então ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele carregava. E ele sabia aonde eles tinham que estar. Porque ele sabia quem era o Cristo. Mas vamos lá. Mas se você é atento à palavra de Deus, ou se você estava atento na série, isso aí aconteceu. Esse cara que nós estamos falando, ele é morto, decapitado. Nossa, Bruno, deu spoiler, tá aqui. Ele morreu com a cabeça, foi para uma bandeja. Sabe, sua cabeça é posta numa bandeja e tipo, numa maior tiração de onda, tiração de sarro mesmo, sabe? A pedido da filha de Herodias. E quem era Herodias? Herodias era a mulher de Herodes. Mas por que a cabeça de João Batista? João Batista era um homem de Deus que sabia quem ele era, o que carregava e onde ele deveria estar. E ele já tinha feito uma denúncia, que Herodias era a esposa do irmão de Herodes, um cara chamado Filipe. E Herodes pegou a mulher do irmão. E João Batista, com toda a sua sabedoria no Senhor, falou, cara, isso não está certo, isso não está legal. Marcos 6,19, eu quero ler com vocês. Ligam a Bíblia, abram as Bíblias. Se você não tem o costume de ler a Bíblia na sua casa, vamos ler um pouquinho aqui. Olha o que diz em Marcos, capítulo 6,19. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, sabe por quê? Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Herodes, ele o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ele ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Cara, Herodes gostava de João Batista. Ele ficava perplexo com o que João Batista falava, gostava de escutá-lo. Mas a sua esposa, não. E detalhe, esposa que era do irmão, que pegou, olha que bagunça toda. Mas o que acontece? Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um grande banquete às autoridades, oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. Versículo 22. A filha de Herodias entrou no salão dançando, agradou Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser
e eu vou te dar. E fez esse juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. Olha o que a Bíblia diz: o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Cara, por um capricho, velho. Sabe, uma das coisas que eu aprendo aqui com Herodes: cuidado com as coisas que te deixam devagar, cuidado com as coisas que te deixam enfraquecido, cuidado com as coisas que te deixam lento. Herodes estava numa festa, ele era amigo de João, ele conhecia João, ele ficava perplexo com suas palavras, gostava de escutá-lo. Só que em um momento, cheio de álcool na cabeça, totalmente vislumbrado com a dança da filha de Herodias, ele totalmente distraído, ele fala uma coisa daquela e ele não consegue voltar atrás. Cuidado com as coisas que te distraem no meio da caminhada. Cuidado. Eu consigo olhar aqui e ver, cara, era até que meio brother. Eu acredito que Herodes em algum momento falava: cara, os caras vão matar João Batista se ele ficar igual esse maluco gritando por aí, então eu vou deixar ele preso aqui, porque daí ele fica perto de mim e ninguém o mata. Sua própria mulher pediu a cabeça dele, ele não conseguiu. Fica ligeiro, gente. Mas ele tinha uma certeza, sabe? Ele é o cara que, quando Jesus vai ser batizado, é esse cara, é João Batista. Jesus vem aparecendo assim, ó, tá ele e seus discípulos, ele olha assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, mano, que está vindo. É ele no qual foi profetizado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez eu vi um pregador ministrando sobre isso, e ele fala que Jesus, quando fala tira o pecado do mundo, ele tira o pecado que nós cometemos, que nós estamos cometendo e que nós ainda vamos cometer. E muita gente pegou isso e transformou numa bagunça e falou que, então pode ver de qualquer jeito. Eu já falei aqui, essa graça de Deus que não muda a sua vida é uma desgraça. E é verdade que ele tirou o pecado que eu cometi, ele continua tirando o pecado que eu vou cometer, e ele ainda tira o pecado que eu vou ainda cometer. Ele fez isso, mas por causa disso eu amo e continuo caminhando com a certeza que ele vai voltar, crendo no poder do Evangelho, e vai transformando de glória em glória. O contemplamos, o adoramos e vamos dando continuidade. Como? Juntos, em família, através da igreja. É isso, cara. Nós precisamos ter essa certeza. Evangelho, cara. Páscoa, vamos lá. Então é esse cara. Ele perde a cabeça. Se fosse hoje, na conversa, fala assim: cara, João Batista não pipocou para Herodes. Continuou crendo, determinando e falando: é isso, tá errado, esse rolê seu não tá certo. Porque ele sabia quem ele era e ele sabia quem ele queria. Você sabe quem você é, meu irmão, minha irmã? Você sabe quem você tem crido? Em Jesus Nazareno, que vive e reina. Quero ler com vocês Mateus 26, 17 ou 19. Primeiro evangelho, Mateus 26. Nossa, eu estou no papel, na Bíblia de papel hoje. Glória a Deus. Mateus 26, 17. Então nesse momento Jesus, ele já tinha passado, tinha sido batizado. Uma voz vinda do céu: eis meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus reúne os seus discípulos e ele está indo, pregando as boas novas junto com os seus discípulos. Milagres acontecendo, vidas sendo transformadas, sendo tocadas, pessoas vendo ali a olho nu, vendo todas as maravilhas de Jesus. E chega o versículo 17 do capítulo 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem um certo homem e diga: o mestre diz,
o meu tempo está próximo, e em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado, e prepararam a Páscoa. Sabe quando você vê aquele quadro da Santa Ceia, que os discípulos estão sentados, sabe? Vocês lembram? Já viram em algum lugar? Já viram, né? Aquilo ali era o rolê da Páscoa que Jesus estava fazendo, representando a saída do Êxodo. Vocês lembram? Livro de Êxodo, sendo libertos da escravidão, matem um cordeiro, comam, tinha toda uma instrução. Lição de casa, hein? Livro de Êxodo, falando sobre a saída do povo do Egito, sendo totalmente libertos pelo poder de Deus. Então passa o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte vai passar, e cara, ninguém vai ser tocado. Então, aqui nós estamos colocando em prática aquilo que aconteceu lá no Êxodo. Então vamos sentar juntos, vamos comer o pão sem fermento, representa Jesus. Então nós vamos fazer isso aqui juntos. E o que acontece? Ali o traidor sai fora. Faça o que você tem que fazer, vai. Então o traidor Judas sai fora e ficam entre eles ali. E é nesse contexto todo que eu quero hoje partilhar um pouco mais sobre isso, conversar um pouco mais sobre isso, ministrar um pouco mais sobre isso, para que nós possamos ter essa certeza. E independente do que aconteceu, eu tenho a certeza em Cristo Jesus, que morreu por mim, ressuscitou e em breve voltará. Então eles estão juntos celebrando a Páscoa. Essa era a Páscoa deles. Vamos fazer isso juntos. Fazemos isso em memória dele. Nós celebramos aqui a Santa Ceia. Amanhã provavelmente vamos ter ceia. Eu acredito que quem for ministrar, vamos falar de Páscoa. Ele ressuscitou no domingo. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Então, após isso, eles estão no jardim, num local, e ali Jesus é preso. Vamos ler. João 18, capítulo 1. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quarto evangelho. João 18. Em João 18, no capítulo 1 aqui em diante, Jesus foi preso. E eles chegam até Jesus, depois dessa janta, desse banquete, junto com eles, o Senhor ali, o ministrando. Eles estão, e olha o que diz. Depois de dizer isso, 18:1, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Judas, o traidor, também o conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta de alguns guardas, da parte dos principais sacerdotes fariseus, chegou a esse lugar com lanternas e tochas e armas. Cara, Judas tinha andado com Jesus, ele conhecia esse lugar, ele sabia desse lugar, e ele traz soldados para prenderem Jesus. Sabe? Cuidado. O Brunão Morado, ele tem uma palavra e ele fala sobre isso, que o vacilo aqui de Judas, sabe qual que é? Cara, ele deixou o lugar de intimidade, mano. Ele participava desse lugar. Ele participava junto com Jesus e os seus discípulos daquele lugar. Ele deixa aquele lugar. Cuidado em deixar o lugar de intimidade com Jesus. E ele traz. E cara, para mim o que mais já me deixa com o coração aflito é: chegou a esse lugar com tochas e armas. Algumas traduções vai falar com porretes, pedaço de pau, para bater mesmo. Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: quem vocês estão procurando? Versículo 5: e eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu.
Para a gente entender aqui, o próprio Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? E eles falam: Jesus o Nazareno. Cara, Jesus não era diferente da galera. Jesus, ele era igual aos outros. Ele não estava numa posição de destaque, onde o cara olhou, chegou e falou: é ele ali, ó, vamos pegar ele. Não, mano. Jesus pergunta: a quem vocês estão procurando? Em outro evangelho aqui, Jesus vai perguntar: amigo, a que veio? Ele chama Judas de amigo, na frente dos discípulos e na frente da galera que queria pegar Jesus. Amigo, a que veio? Ele dá um beijo ainda. E é nessa situação que Jesus é preso. É nessa situação que Pedro arranca a espada na hora que eles vão pegar Jesus e dá na orelha. Acreditamos que ele queria dar na cabeça e ele errou, pegou na orelha. É nesse contexto aqui. E aí Jesus é preso e ele é interrogado. João 18, capítulo 19. Vocês estão aí comigo? Vamos ler a Bíblia? Ó, vamos ler do 19 ao 24. Vamos ler para a gente entender, hein? Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, aonde todos os judeus se reuniam, e não disse nada em segredo. Porque o Senhor está perguntando a mim. Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali lhe deu uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? E Jesus respondeu: eu falei mal, dei testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Cara, de cara, é Jesus, o nosso Jesus, no qual nós cantamos e o adoramos. Prenderam ele, levaram ele para ser interrogado e pau, já toma uma bofetada, sendo interrogado. Mas vamos lá, João 18, vai o versículo 28. Esse Jesus no qual nós estamos falando, ele é conduzido a Pilatos. Eu quero que vocês, nesse contexto todo aqui no qual eu quero partilhar com vocês, eu quero que vocês tragam a memória. Vocês tragam a memória. Então Jesus, 18, 28, ele é conduzido a Pilatos. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-o daqui e o julguem segundo a lei de vocês. Mano, eu não quero saber disso. Esse rolo aí todo é de vocês. Eu não quero saber disso. É Jesus, cara, que está sendo levado daqui para lá. Faz isso, faz aquilo. Abram aí Lucas 23, versículo 9. Volta um pouquinho aí. Estão entendendo? Lucas 23. Só voltar umas folhinhas. 23. Então quando levam ele dali, eles vão levar ele para Herodes. Na verdade o que eles queriam era um aval para fazer o que eles já estavam tramando, para colocar em prática o que já estava na cabeça dele, do que eles já estavam conversando. Então ele é levado para Herodes. Olha o que vai falar Lucas 23, o versículo 9. Acharam aí? 23, 9. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhes respondia nada. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com os soldados, tratou-o com desprezo. Cara, era Jesus sendo levado daqui para lá, bofetado aqui. Imagine as falas que eram ditas, cara.
Salvador da humanidade, aquele homem sem pecado algum, vindo para trazer vida e vida em abundância. Mas aqueles caras não entenderam. E Herodes devolve ele a Pilatos. Olha o que a Bíblia diz no 23:11, a partir da parte B, ó. Mas Herodes, juntamente com os soldados, tratou com desprezo. Ponto. Agora, e para zombar de Jesus, mandou que vestissem com um manto de luxo e o devolveu a Pilatos. Olha isso, cara. Versículo 12: naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Herodes e Pilatos eram inimigos. Eu estava conversando hoje com o Lipe em casa e partilhando um pouco sobre isso. E ele chamou essas coisas, esses pequenos detalhes, de letras pequenas. Existem algumas letras pequenas que às vezes passam batidos. Eu não sei se todos vocês sabiam, mas Herodes e Pilatos eram inimigos. E por causa de Jesus, para matar Jesus, eles se tornam amigos novamente. Trouxe uma reconciliação em prol de matar nosso mestre. O pensamento deles era esse. Mas Bruno, eles fizeram isso, Pilatos lavou as mãos e tal, meio que, não quero saber disso. Conivente, sabe? Eu estou vendo o que vão fazer, eu tenho poder para poder dizer não, mas eu acabo sendo conivente em prol da minha amizade, em prol da política, em prol do que eu posso ganhar. Porque se eles dizem aqui, ó, para com essa palhaçada, deixem Jesus, não façam isso, eles iam ficar mal na fita, ia ficar ruim para eles. Então, faz o que quiser aí. Esse rolo não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso, com essas leis de vocês aí. O problema é de vocês. E eles querendo apenas um aval para matar Jesus. Vamos voltar para João lá, corre um pouquinho, João 19. Vocês estão com a sua Bíblia aí? Fiquem ligados aí, hein? Bereanos, escola Bereanos. Vamos participar. Vai ser legal quem tá aí, né, Gui? Vai ser muito bom esse momento, essa parte. Lucas 19, capítulo 1, versículo 1. Não, João. Quem estava ligado aí já estava no João, né? Falei Lucas depois. João 19, agora vamos ler, decorrer um pouquinho 19. João 19, 1, vai falar assim, ó: depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse. Opa, 19, 1, perdão. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então depois de tudo que aconteceu ali, Pilatos mandou açoitar Jesus. Deixa eu pensar na palavra aqui, porque da outra vez deram feedback de uma palavra que eu falei. Bater em Jesus. Massacraram ele. João capítulo 2 ao 6 é onde que ele recebe a coroa de espinho. Vamos ler juntos aí, acompanha aí. Versículo 2: os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele dizendo: salve, rei dos judeus, e o davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez aos judeus: eis que o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, e Pilatos disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. É o nosso Senhor Jesus sendo massacrado, açoitado. E quando ele aponta ali, ó, tá aqui, ó, toda a galera: crucifica, crucifica. João 19, versículo 12. Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam.
Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico Gabtá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis que o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para que ser crucificado, e eles o levaram. Conseguiu ver aqui? Ei, nós não temos rei a não ser César. Dependente do que Pilatos fizesse ali, ele ia ficar mal na fita, ia ficar ruim para ele. O que ele faz? Então esse rolo não é meu. Eu não sei quantas coisas às vezes aparecem na sua vida, e quando a gente fica sabendo de algo, isso é uma coisa que eu aprendi aqui em família espiritual, cara, é por duas coisas. Quando alguma coisa vem até mim, ou eu resolvo, ajudo a resolver, me intrometo para resolver, ou eu apenas olho e eu oro por essa cena. Mas como que eu vou saber disso? Tendo um relacionamento com Jesus. Será que é para mim entrar nessa situação? Será que existem algumas conversas, algumas ideias, algumas coisas que acontecem ao meu ver, e é para mim entrar e fazer isso? Ou será que é apenas eu orar por essa pessoa, amar essa pessoa? Agora, muitas das vezes acontece que, ouvindo alguma coisa ou sabendo, a primeira coisa a fazer não é nem orar, e não é nem perguntar para o Senhor o que eu devo fazer ou não devo fazer, mas é partilhar com o outro, e falando, cara, isso é fofoca, não é de Deus. Nós estamos falando aqui sobre as coisas sagradas do Senhor Jesus. Mas, voltando à história, Jesus é condenado à morte. E aí, João 19, versículo 17, é quando ele recebe a cruz. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Após essa cena, ele já tinha apanhado, estava sangrando, coroa de espinhos, sendo zombado, pancada na cabeça, rosto coberto. E aí, quem te bateu, Jesus? Fala para nós. E aí ele dá uma cruz para ele, carrega aí, ó. Vamos continuar lendo. Vocês estão comigo aí? Eu quero ler o versículo 18 ao 22. Nós estamos em capítulo 19, vamos lendo. Versículo 18 ao 22. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Vamos continuar lendo. João 19, versículo 28 ao 30. Um pouquinho para frente. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-se num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Essa palavra está consumado é tetelestai. Tetelestai quer dizer está pago,
não tem mais dívida. Já era. Aquilo que por meio de Adão entrou no mundo e nos fez ficar preso à morte, a morte sem Jesus, cara. A partir do momento que Jesus diz está consumado, cara, essa palavra bate no céu, vai até os confins do inferno e volta até para nos dar vida, cara, e vida de verdade. Mas eu preciso ter a certeza disso. Eu preciso experimentar isso, porque se eu não experimento, eu não sei, cara. Existe uma fala que às vezes parece meio bizarra, mas se você já sabe se uma laranja ela tá doce ou ela tá azeda, se você experimenta. Então assim, tem muita gente falando, nunca experimentou Jesus, nunca leu a palavra de Deus, só fica roletando internet e Instagram e quer falar que a parada é furada. Ei, deixa eu falar uma coisa, Jesus morreu, se entregou. Aqui nós estamos falando, pô, mataram Jesus, fizeram isso para Jesus, mas na verdade o que ele fez? Ele se entregou, cara. Ele poderia num sopro só, mas ele não arredou o pé. O que ele fez é para fazer isso. Senhor, meu Pai, se possível aparta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Então, toda vez que eu paro para ler isso aqui, cara, eu não sei se em algum momento você já ficou mais ou menos com Jesus. Cara, de verdade, para aqui, ó, em João 19, só lê esse trecho, só lê o capítulo 19. Cara, eu duvido que seu coração não volta para o lugar. Quando nós começamos a ler o que fizeram com Jesus, ele não devia nada. Muitas das vezes nós vemos algumas atrocidades, e aí quando nós vamos ver, a pessoa às vezes fez alguma coisa, e não que nós somos a favor disso, abusos e tal, e você vê que a galera vai lá na delegacia e lincha as pessoas. E quando nós olhamos aquilo, nós ficamos, imagina para Jesus que não fez nada, veio trazer a palavra de vida, cara. Mas vamos lá, tem mais. Ele é crucificado em João 19, 18 ao 22. O 28 ao 30, que eu já li, é onde ele morre. João 19, 38 ao 42. Vai falar assim, presta atenção. Depois disso, um homem chamado José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, ele era discípulo de Jesus em segredo, porque ele tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Versículo 38. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Cara, isso é muito. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar de Jesus foi crucificado, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado ali por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Cara, prepararam o corpo de Jesus, deixaram ele ali todo perfumado. Eu não sei te dizer, mas eu sei que é uma grana o valor desses óleos aromáticos colocaram em Jesus. E ali colocam o Senhor Jesus, cara, José de Arimateia e Nicodemos juntos, aquele que o seguia meio que na intocaia, com medo dos judeus ali, do que poderia acontecer, mas eles acreditavam, eles estavam ali juntos, sabe? E independente de quando eles entendem, sabe, adorar ao Senhor. E quando nós partilhamos aqui no momento de ofertório, nós devemos trazer algo, falar algo para vocês, para que vocês entendam que é uma adoração ao Senhor. Então não é só uma parte, não é só vir trazer um dinheiro, é adorar o Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Era o que esses caras estavam fazendo, independente da quantidade, cara, nós vamos continuar o adorando. É meio assim, a gente sabe o que vai acontecer depois. Se é isso, nós vamos juntos e vamos colocar isso, e eles vão, sabe? Um cara chamado C.S. Lewis, ele diz, cara, tudo que é eterno, tudo que não é eterno é totalmente inútil. Eles estão colocando a grana dele, cara, eles estão colocando tudo o que eles têm em algo que é eterno, em Jesus. Eu não sei com o que você tem gastado o seu tempo, a sua grana, a sua vida.
Cara, se você tem gastado a sua vida com coisas que não são eternas, sinto lhe dizer, cara, o tempo vai passar, a maturidade vai chegar e você vai falar: cara, como eu perdi tempo por umas coisas nada a ver. Cara, hoje eu com 40 anos, direto eu fico pensando: nossa, imagina no ensino médio, cara. Imagina sabendo o que eu sei hoje, cara, no ensino médio. Meu Deus do céu, eu ia subir naquele banco no Manuel Cabral e falar: ei, vocês precisam saber sobre Jesus, cara. Cara, vocês precisam saber, cara, que alguém passou pela terra e morreu e se entregou, e essa é a Páscoa de Jesus. Não, tem ovo, toma um chocolate aqui, mas deixa eu falar uma coisa, que eu... Gente, vocês podem falar, cara. Por favor, vocês aí, cara, que estão no ensino fundamental, no ensino médio, partilhem sobre Jesus. Vocês aí que estão na faculdade, partilhem. Bruno, é meio difícil, porque lá a galera meio que prega uma outra coisa. Mas, cara, vai no tete a tete. Cara, tem alguma pessoa. Mas por que vocês não vão lá fazer cultos? Tá bom, se nós vamos lá fazer culto, um culto crente, as pessoas vão olhar e tal, beleza. Se você abrir uma porta dessa, se você está numa universidade, nos chama. Vamos orar, vamos ter estratégia e invadir esses lugares. Mas você está lá, cara, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você está às vezes numa aula de sábado. Quem que vai ser o missionário lá? Quem que é o pastor lá, mano? Hoje conversando com a minha esposa e nós falando sobre pastoreio. Cara, onde a Camila foi, ela foi pastora no trabalho dela. Aonde eu vou, eu não quero nem saber. Ô, Brunão, os problemas do casamento. Ah, mano, cara, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Cara, a Bíblia diz isso. Vamos pregar o evangelho. Puxa, Brunão, mas tem lugar que é difícil a gente falar. Eu sei que é difícil. Então, seja a palavra de Deus. Conversando com um amigo hoje à tarde, ele falou: cara, fui na casa daquele parceiro nosso lá. E daí, cara, conversando, na hora que foi ver, começou a falar casamento, tava assim. Mano, eu não falei, não citei nada de Bíblia, mano, sobre o que, isso. Mas eu fui partilhando vida. E o que tinha nessa vida? Bíblia. É apenas não citou referências e versículos. Mas quando nós falamos para nós amarmos a nossa mulher, cara, é sua esposa, você precisa amá-la e dar sua vida por ela. Nós estamos dizendo, Efésios 5:25, ame sua esposa como Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela. Só apenas não estamos dando referência, sacou? Então, galerinha, meninos e meninas, homens e mulheres, pregue o evangelho. Existe uma fala, é muito legal: pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Legal, é legal. Mas você viu, se preciso, use palavras. Então, vamos ter igreja. E cara, o que eu aprendo com José de Arimateia nesse rolê todo aqui, cara? Ele nos ensina que as coisas que temos só são úteis se nós dedicarmos ao Cristo. Sabe, não é vir e trazer as coisas para o pastor, para o líder. É para Jesus. A gente sabe que às vezes muitas das falas elas são conturbadas e são bagunçadas. Sim, mas leia as escrituras. Procurem saber. Tem alguma dúvida sobre finanças, sobre adoração com Jesus? Cara, nos pergunte. Nós estamos aqui para conversar e falar para vocês. Mas não saia com dúvidas. Não permite que o inimigo ou algumas pessoas que não professam a mesma fé enche a sua cabeça com um monte de ladainha. Ou até pessoas que dizem professar a fé. Por favor, cara, você tem dúvida? Nos pergunte, nós vamos querer falar para você. E nesse rolê todo, Jesus é sepultado. E nós estamos aqui no sábado. Nós podemos falar hoje com alegria, porque é no sábado do silêncio. E eu volto ao que eu estava falando no início. Como é que estaríamos? Será que nós estaríamos nessa certeza? Será que nós estaríamos vibrantes e cantando porque Ele vive? Que a morte venceste, o véu tu rompeste. Quando cantamos como um para cima, dando soco no ar. Como nós estaríamos vendo todo esse massacre com o cordeiro? Vendo toda essa exposição e colocado num túmulo e uma rocha. Qual que era o papo no sábado? Qual será que era a conversa, cara?
numa sala de uma casa, nas mesas, o que será que nós estaríamos falando? Mas João capítulo 20, João capítulo 20, versículo 1. Chega aí, já, irmão. Nossa, velho. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 2. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Versículo 3. Com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Versículo 4. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou ao túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Essa é só a primeira parte. Sabe, é muito bom, cara, a gente ler isso e essa vibração. É muito da hora, é legal demais, cara. E a gente tem que vibrar porque ele está vivo e isso é real. Mas sabe, gente, quando nós viemos passando e falando sobre essa vida dolorosa, eu vou olhando para o rosto de vocês, parece que é meio indigesto, sabe, é triste. E eu falei para vocês que eu quero trazer, que vocês tragam à memória aquilo que te traz esperança. É isso aqui, eles foram correndo no túmulo, a pedra estava removida e ele não estava mais lá. Sabe, cara, isso quer dizer o quê? Que Jesus ressuscitou, então é real isso daqui, é verdade, a palavra se cumpriu. Mas tem mais, João 20, 19. Nossa, velho. Vamos ficar de pé, parecer que tá acabando, vai. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Cara, se vocês perdoarem os pecados, vocês também serão perdoados. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus passou pela terra e foi massacrado. Nós lemos e partilhamos aqui detalhes aqui, e eu desafio você a continuar ruminando isso. Mas saiba de uma coisa, que no capítulo 20 de João, ele ressuscitou. Chegaram lá no túmulo, a pedra estava removida, e isso quer dizer que ele estava vivo. E ainda mais, ele aparece aos seus discípulos: a paz esteja convosco. Cara, eu não sei se você está desanimado, cara, com alguma coisa da sua vida. Eu não sei se você ficou triste esse final de semana por alguma coisa, mas eu quero dizer para você: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Essa é a Páscoa, ele está vivo. Então se ele está vivo, cara, tudo aqui, tudo que disseram, cara, é real. E o que eu preciso fazer é ter essa certeza, que através do Espírito Santo, cara, então o que nós precisamos, cara, se eu tenho a certeza de quem ele é, eu sei quem eu sou. E aí, quem estão dizendo que eu sou por aí? Estão dizendo que você é um dos discípulos, estão dizendo que você é um dos profetas, Elias. E vocês, quem vocês dizem que eu sou?
estaria resgatando os irmãos de lá. Por quê? Porque Jesus está vivo. Eu preciso ter essa certeza. Essa é a Páscoa. Vamos lá, Jesus está vivo. Vamos adorar Jesus. Ele está vivo. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome. Mais uma vez, diga que ele é poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
das boas novas, que Jesus está vivo. Eu quero fazer um convite a você. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, e aqui por algum momento, razão, você olhou e falou: cara, eu até que entendi um pouco sobre isso, mas não entendi muito. Mas cara, que é isso que vocês estão vivendo? E você tem esse desejo, por favor, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar com você. Você que está mais ou menos também com Jesus, eu quero ser bem claro assim, para não ficar dúvidas. E cara, você quer dar um passo de fé, você fala: cara, eu vivo uma vida bem mais ou menos com Jesus, Bruno. E hoje você detalhando alguns assuntos assim, vendo tudo que ele sofreu para nos dar vida, cara, eu quero me comprometer, velho. Eu quero dar um passo. Ah, mas às vezes você pode pensar: Bruno, é a terceira vez, não tem problema. Confesso que eu vim várias vezes para frente, cara, pedindo perdão pro Senhor pelos meus pecados, até um dia eu entender. Então, se é a primeira vez que você quer entregar a sua vida para Jesus, cara, vem aqui. E se você tem vivido uma vida bem mais ou menos com Jesus, e você sabe do que eu estou falando, cara, vem aqui, nós queremos orar com você, em nome de Jesus. Enquanto o Jaime continua a canção aqui, nós queremos orar. Por favor, uma menina aqui, líder aqui, por favor, em nome de Jesus. Temos algumas meninas aqui. Líderes, por favor. Não me esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Liberdade está nesse lugar. Nessa noite, Deus, algumas pessoas entregam sua vida para Jesus nessa noite, entregam a vida para o Senhor, Pai. Deus, que seja uma noite diferenciada e marcada na vida de cada um deles, Pai, que não seja apenas uma noite no qual eles estavam aqui em música e uma palavra, mas seja uma noite marcada. Senhor Jesus, o Senhor é poderoso. E que o Senhor continue se revelando, Pai, na vida deles, na vida de cada um, Jesus. Que eles consigam, Pai, não só nos cultos assim, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, conseguir ver a beleza do Senhor. Deus, nós sabemos que dias difíceis virão. A Tua palavra fala para nós termos bom ânimo junto com o Senhor. Deus, algumas pessoas, pode ser que seja a terceira ou a quarta, quinta vez que veio à frente em algum apelo, querendo manter, Senhor, um relacionamento sólido com o Senhor. Deus, eu já perdi as contas, Pai. Quantas vezes eu vi à frente em um ato de arrependimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas venham recebendo um renovo, Deus, que nesse dia de Páscoa, Pai, no sábado do silêncio, do qual nós partilhamos aqui, Pai, sobre a trajetória do caminho da cruz e a sua ressurreição, Pai, em nome de Jesus, que eles possam lembrar, Senhor, não só nos cultos como esse, mas, Deus, nos outros dias, lembrar que o Senhor passou pela terra e morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Deus, que esses jovens venham conhecer
direita nem para a esquerda, mas todas as vezes, Senhor, que alguma coisa acontecer, seja ela boa, seja ela não tão boa assim, eles possam olhar para o Senhor. Pai, que não venhamos, Pai, apenas ficar consultando o Senhor só porque nós queremos algo, ou também para agradecer porque o Senhor nos deu algo como barganha, mas que possamos, Pai, estar com o Senhor por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer ainda. Então, Pai, em nome de Jesus, aquele que precisa, Pai, de um fogo do Senhor, que receba nessa noite, Pai, aquele que está dando um passo, Pai, em arrependimento, que receba o Senhor grandiosamente, Pai, em nome de Jesus, e que possam continuar sendo cheios, como eu disse, não só em cultos como esse, mas em suas casas, Pai, nas mesas, nos ECs, num bate-papo com a família, e possa ver o Senhor, Pai, em todas essas áreas, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, Pai, aquele que está do outro lado da tela ainda até agora, vendo tudo isso, que seja cheio também, Pai, aonde quer que esteja, seja cheio de Jesus, aí na sala da sua casa, aí no seu trabalho, onde quer que você esteja, com o seu aparelho eletrônico na mão, seja cheio do Espírito Santo. E se você está retornando para o Senhor nessa noite, se você está decidindo a continuar queimando mais por Ele, porque estava com uma vida bem mais ou menos, seja cheio do poder de Deus, onde quer que você esteja, em nome de Jesus.